Retrospectiva 2016. Na reportagem de hoje, Lincoln Chaves faz um balanço do ano no mundo dos esportes. Vamos ver. O esporte começou cedo em 2016. A Copa São Paulo teve início no segundo dia do ano, no principal torneio júnior do país, uma final com as duas maiores torcidas do Brasil no Pacaembu, Flamengo e Corinthians. Após o empate por 2-2 no tempo normal, o título foi decidido nos pênaltis e ficou com o time carioca. Já na final do Campeonato Paulista, quase da zebra. O Audax de Osasco superou o trio de ferro Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Mas o último rival do time dirigido por Fernando Diniz era só a equipe que disputava a 9ª final estadual em 10 anos, o Santos. E o Peixe fez valer a tradição. Com esse gol de Ricardo Oliveira, o título ficou mais uma vez na Baixada Santista. Na Série A2, Santo André e Mirassol garantiram a volta à primeira divisão paulista e teve festa no ABC com o título do Ramalhão. Na A3, subiram o campeão Sertãozinho e o Rio Preto, que ficou com o vice. Por falar no Rio Preto, o time alviverde defendia o título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e a equipe era favorita ao bi. Mas, como aconteceu na Copa São Paulo, o Flamengo estragou a festa paulista. A volta por cima veio no Paulista Feminino. Ao derrotar o Santos na final, o Rio Preto conquistou o título estadual pela primeira vez. Inédita também foi a conquista do Audax, que em parceria com o Corinthians ficou com o troféu da Copa do Brasil Feminina. Na decisão, bateu o São José. Já entre os homens, a Copa do Brasil foi para esquecer. O São Paulo foi o primeiro a dar adeus, caiu para o Juventude nas oitavas de final. Na fase seguinte, o futebol paulista viveu uma noite de terror. 19 de outubro, o dia que Santos, Palmeiras e Corinthians foram eliminados ao mesmo tempo da competição. Na Libertadores, o tricolor até foi longe. Embalado pelo artilheiro Caleri, chegou às semifinais, perdendo para o campeão Atlético Nacional da Colômbia. O Corinthians deu adeus nas oitavas, diante dos uruguaios do Nacional. Já o Palmeiras, o Verdão caiu logo na primeira fase. Mas o time alviverde deu a volta por cima no Brasileirão. Enquanto o São Paulo brigou contra o rebaixamento e o Corinthians patinou na luta pela Libertadores, o Verdão assumiu a ponta do campeonato na 19ª rodada e não saiu mais de lá. O Santos até ameaçou, mas a vitória sobre a Chapecoense por 1-0 na penúltima rodada serviu para a torcida celebrar o título que não vinha há 22 anos. Outro time verde que encerrou 2006 em alta é o Guarani. O Bugre desencantou na Série C, com 2 viradas espetaculares. O acesso veio com a vitória por 3-0 sobre o Asa, após derrota por 3-1 em Arapiraca. Na semifinal, em Natal, o Bugre foi goleado pelo ABC 4-0, mas no Brinco de Ouro, um 6-0 histórico levou a equipe para a decisão. O título ficou com o Boa de Varginha, mas a campanha colocou o Guarani na Série B após 4 anos. O Bugre vai ter a companhia do Oeste, que evitou o rebaixamento na última rodada. O Bragantino não teve a mesma sorte e vai jogar a Série C em 2017, como o São Bento. Mas o time de Sorocaba tem o que celebrar. A equipe foi vice-campeã da Série D. Série D que no ano que vem vai ter a Portuguesa. Em meio às indefinições sobre o futuro do Canindé, a Lusa viveu o ano mais terrível de sua história, com o rebaixamento na Série C. O futebol teve sua nota triste no ano. Um acidente aéreo matou 71 pessoas no fim de novembro, atletas e membros da comissão técnica da Chapecoense, além de jornalistas. Uma tragédia que comoveu o mundo esportivo. E não foi diferente em São Paulo. Não faltaram homenagens, como essa em que os jogadores vestem a camisa do time de Santa Catarina, ou o encontro de torcedores organizados dos 4 principais clubes paulistas em frente ao Pacaembu, a união do esporte em meio à dor. Mas 2016 também foi ano de Jogos Olímpicos. E em solo fluminense, muitos atletas do estado se destacaram. Logo no primeiro dia, a primeira medalha do país foi a prata de Felipe Vu, no tiro esportivo. E o que dizer de Thiago Braz, medalha de ouro no salto com vara? Na ginástica artística, 2 medalhas para atletas de São Paulo, a prata de Arthur Zanetti e o bronze de Arthur Nori. No judô, Rafael Silva conquistou o bronze,
a mesma medalha de Maicon Siqueira, do taekwondo, e de Poliana Okimoto, das maratonas aquáticas. Logo na sequência vieram os Jogos Paralímpicos. O Brasil conquistou 72 medalhas, um desempenho recorde, muitas delas com o DNA paulista. E o público pôde torcer pelos atletas na TV Brasil. O maior destaque foi o campineiro Daniel Dias, que se tornou o maior medalhista da história da natação entre os homens, com 23 pódios. No Rio, foram 4 ouros, 3 pratas e 2 bronzes. No atletismo, Alessandro Rodrigues da Silva e Daniel Martins também levaram ouro, assim como Antônio Leme, Evani Soares da Silva e Evelyn de Oliveira na bocha. Verônica Hipólito não ficou no lugar mais alto do pódio, mas conquistou uma prata, um bronze e ainda ficou marcada como uma das figuras mais carismáticas dos Jogos. No tênis de mesa, o santista Israel Stroll foi prata na categoria individual e Bruno Alexandre, que treina em São Caetano do Sul, conquistou 2 medalhas, bronze individual e por equipes. Tá aí, gente, Lincoln Chaves está aqui ao vivo com a gente no Repórter São Paulo. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Bom, além desse belo resumão que você trouxe aí pra gente, você bateu um papo aqui no estúdio também com o jornalista Marcelo Laguna, né, para fazer um balanço também do ano. É isso mesmo, Márcia. A gente falou sobre o que pode esperar para os times paulistas no ano que vem, fez também um balanço do desempenho nesse ano. Falamos também sobre o desempenho dos atletas na Paralimpíada, que teve cobertura da TV Brasil, e também na Olimpíada, que, aliás, foi o primeiro assunto desse bate-papo. Vamos conferir? Vamos lá, vamos ver. Não é potência olímpica, está muito longe de ser potência olímpica. O desempenho foi bom dentro do esperado, acho que ficou abaixo em algumas modalidades. Natação, por exemplo, foi muito mal, foi um fiasco. O basquete foi uma vergonha, tanto o masculino quanto o feminino. Em compensação, tivemos surpresas super legais, como o Isaquias Queiroz, um monstro na canoagem. A ginástica artística foi muito bem. Thiago Braz no atletismo. O Thiago Braz no atletismo foi fantástico. Aquele resultado foi a medalha mais inesperada, né, do Brasil e, ao mesmo tempo, a mais comemorada, né? Uma medalha onde você superou um campeão mundial, recordista mundial, campeão olímpico. Resultados, de modo geral, foram excelentes, né? Agora, tanto para o Olímpico quanto para o Paralímpico, vai depender muito de questão financeira. Tanto dos investimentos governamentais quanto investimentos privados. Se mantivermos o nível, eu acho que não vamos manter, né? Acho que vai haver uma diminuição bem considerável de investimentos, mas se mantivermos minimamente o nível, no caso do Paralímpico, eu acho que pode se manter esse padrão de conquistas que eles vêm obtendo nas últimas grandes competições. O Corinthians começou o primeiro semestre ainda sofrendo um baque com a saída de vários seus principais jogadores, foram vendidos para a China, né, principalmente, mas ainda tinha o Tite, um grande comandante da campanha vitoriosa de 2015. O São Paulo, que conseguiu uma vaga para a Libertadores 2015 no finalzinho do ano, começou muito mal o ano, sofrendo derrotas vexatórias, quase sendo eliminado na primeira fase da Libertadores, só que chegou e foi à semifinal. Foi o clube brasileiro com melhor campanha na Libertadores. O segundo semestre foi um desastre para os dois. O Corinthians perdeu o Tite foi para a seleção, o São Paulo ficou da troca de treinador e a troca foi mal feita, na minha opinião. O Ricardo Gomes não era o técnico ideal para o São Paulo. O São Paulo ainda passa por um processo de reformulação muito grande, tem muito a ver com a questão política que também pesou bastante nos problemas do Corinthians. Agora, as perspectivas para 2017 dos dois, o São Paulo aparentemente vem com um pouco mais de ânimo, até pelo fato novo do Rogério Ceni, novo treinador de São Paulo. Eu fico um pouco com o pé atrás. Do Rogério a gente não pode esperar, não dá para esperar nada. Assim, uma coisa é você ser jogador, comandar a equipe dentro de campo, outra coisa é você ser técnico, passa a ser o chefe, né? A postura muda em relação aos seus comandados, tudo é novo, ele vai ter que conviver com situações que ele não convivia. Mesmo assim, o fato novo da chegada dele parece que dá um ânimo a mais para o São Paulo, que eu não vejo no Corinthians. O Palmeiras, um ano
sensacional, né? Uma das melhores campanhas da história dos pontos corridos. Fica a incógnita de como será a vida do Palmeiras com o seu novo treinador. O Santos, o trabalho do Dorival foi muito bom, um time que pouco investimento, pouco orçamento não tão recheado quanto o do Palmeiras, mas o Santos é aquela coisa, né? Parece que faz brotar talento lá da Vila Belmiro de uma forma impressionante. E conseguiu um desempenho excelente, né? Tem um problema que eu vejo, ele depende ainda muito do Ricardo Oliveira, já é um jogador muito veterano, muita idade. Não sei se ele aguenta o pique intenso para a próxima temporada, mas é um time que me agrada bastante de ver jogar.